Está começando mais um vídeo. Eu sou o Felipe Moura, dono da Agência Cria, sua empresa de criação de sites, e-commerce e logomarca. No vídeo de hoje eu vou falar sobre e-mail marketing em 2022. Será que ainda é uma boa ferramenta? Será que ainda vale a pena utilizar? Para isso eu trouxe alguns gráficos, algumas estatísticas de pesquisas recentes que mostram, que vai mostrar aqui para vocês se vale a pena ainda utilizar o e-mail marketing. Me aguarda só um pouquinho que depois da vinheta eu já começo. Bom, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês que ainda vale a pena utilizar o e-mail marketing em 2022 e acredito que vai continuar valendo a pena por muito tempo ainda. Tá? Para embasar isso, eu trouxe alguns dados aqui do Oberlo, né, com 10 e-mail marketing estatísticas, 10 estatísticas de e-mail marketing que você precisa saber. E aqui a primeira estatística, nós temos o uso do e-mail marketing. Tem uma pesquisa de 2021 da Statista. Essa Statista ela é uma empresa de estatística mesmo, ela faz inúmeras pesquisas, inclusive ela vende essas pesquisas. Você, para poder visualizar essas pesquisas, você precisa fazer um cadastro, muitas vezes assinar essa empresa para ela liberar para você, e é um valor bem caro. Então essa é uma empresa séria de estatística e foi feita uma pesquisa em 2021 que mostrou que em 2022 o número de usuários de e-mail é 4,3 bilhões, né? 4,3 bilhões de usuários, isso dá mais da metade da população do mundo. Então o e-mail ele ainda continua sendo utilizado por muita gente, mais da metade da população do mundo. E acredita-se que, numa previsão até 2025, esse número cresça para 4,6 bilhões de usuários. Isso é mais da metade da população mundial. Então tá aí, a previsão é que o e-mail continue crescendo ao longo dos próximos anos. Então isso aqui de cara já responde a primeira pergunta, que é: vale a pena utilizar e-mail em 2022? Sim, tá aqui a pesquisa mostrando que muita gente ainda utiliza o e-mail e que mais pessoas vão continuar utilizando nos próximos anos. Mais da metade da população mundial. Então vale a pena? Vale com certeza a pena. E aqui eu vou mostrar também outros gráficos da importância do e-mail marketing, atualmente ainda. Então, bilhões de e-mails enviados diariamente. Então, em 2022, 333 bilhões de e-mails são esperados para serem enviados e recebidos a cada dia. Esse número espera-se que aumente para 376 bilhões de e-mails. Então é muito e-mail aí sendo enviado e recebido todos os dias. A ideia é que haja um crescimento também. Vamos para o próximo. Então o e-mail ele continua a ter um bom retorno de investimento. Então quando a gente pensa em ROI, em estratégias de investimento em marketing que possibilitem ter um retorno interessante, o e-mail ele continua sendo a principal estratégia em muitos casos para isso. Por quê? Porque para cada dólar que você gasta em e-mail marketing, é esperado que você receba uma média de 42 dólares. Então, uma pesquisa daqui de 2019. Isso mostra que é um ROI gigantesco o e-mail marketing. E por que isso acontece? E são inúmeros fatores que eu vou até colocar em outros gráficos aí, mas envolve realmente a possibilidade de você criar uma personalização na comunicação, criar uma conexão com os teus clientes ou possíveis clientes e, principalmente, reduzir o custo que você incorre nesse investimento. É um investimento muito baixo. Você não precisa pagar anúncios para poder alcançar essas pessoas. Essas pessoas já estão na base de e-mails que você tem. Isso reduz muito o custo e facilita com que o ROI seja maior. Então, realmente, aqui ó, em 2019, isso mostra realmente que o e-mail marketing, além de ser utilizado, ele vale muito a pena em termos de investir, em termos de investimento. O uso do e-mail para distribuição de conteúdo. Então, o e-mail ele ainda funciona como uma estratégia de distribuir conteúdo. Você pode ter conteúdo em YouTube, conteúdo em blog, ou até de rede social, e você utilizar o e-mail para distribuir esse conteúdo. E, inclusive, se você distribui conteúdo, por exemplo, de vídeo através do e-mail marketing, esses conteúdos que são interativos, eles aumentam a taxa de cliques, né,
nos e-mails. Então facilita mais o e-mail ter um resultado. Então nesse caso aqui, o uso do e-mail para distribuição de conteúdo, 9 a cada 10 marqueteiros, né, usam o e-mail marketing para distribuir conteúdo organicamente. Então ele é amplamente utilizado para distribuição de e-mail. Esses são dados de 2020. Então não tem tanto tempo assim, de 2 anos para cá. O e-mail marketing ele ajuda a crescer o seu negócio. Então 81% ainda tem o e-mail marketing como a sua primeira forma de aquisição de clientes, o seu primeiro canal de aquisição de clientes. E 80% para retenção desses clientes. Então, se você busca vender, né, através de alguns canais, o e-mail marketing, muita gente ainda utiliza como um dos principais canais para obter novos clientes, adquirir novos clientes. A gente percebe isso muito no mercado de afiliado, no mercado de produtores, que o pessoal faz lançamento de cursos e muitas vezes eles acabam vendendo os cursos através do e-mail. Eles fazem a abertura do processo através do e-mail e as pessoas, enfim, a partir do e-mail clicam no link para comprar. Isso mudou muito em alguns casos, é feito através de grupos no WhatsApp, grupos no Telegram, mas o e-mail continua também ainda sendo uma forte ferramenta para fazer isso. E-mails de boas-vindas têm um grande potencial. Então, aqui é uma estatística mostrando que a média é de 21% de abertura de e-mails. Então, em relação a todos os e-mails, a média que existe uma média de abertura de 21%, na pesquisa aqui de 2018 do MailChimp. E nos e-mails de boas-vindas, você tem 80%, 82% de abertura de e-mail, a média. Então, o e-mail de boas-vindas, ele é muito aberto. Geralmente é o primeiro e-mail e ele é muito aberto pelas pessoas que se inscreveram nessa lista. Então ele é um e-mail importantíssimo que você pode dar o start no relacionamento com o cliente ou com o possível cliente. Para a partir daquele e-mail começar uma série de e-mails que vise criar ali uma conexão, que possibilite gerar um maior interesse, um maior desejo, uma maior confiança para o cliente fazer uma compra. O e-mail marketing ele tem essa característica que é muito interessante, que é a personalização. Então, o e-mail com o assunto personalizado, ele possibilita 50% mais na taxa de abertura. Ele aumenta 50% mais a taxa de abertura quando você personaliza o assunto do e-mail. E como é que você faz isso? Porque quando a pessoa se cadastra para fazer parte do seu e-mail, seja numa loja virtual que você tenha, no e-commerce ou num site, em um blog, você vai captar informações dessa pessoa, seja o nome, seja o e-mail, seja o tipo de negócio, segmento, seja o cargo que ela tem. E essas informações você vai utilizar para segmentar essa pessoa. Inclusive informações de quais foram as páginas que essa pessoa acessou no teu site. Se ela consumiu determinado conteúdo, você já sabe mais ou menos o que é que está interessando a ela. E geralmente quando ela se cadastra, ela assina ali, ela faz uma marcação dizendo quais são os assuntos que ela tem interesse. Então você consegue fazer uma comunicação muito mais personalizada para essa pessoa. Poder de e-mails de carrinhos abandonados. Aqui eu tenho até um vídeo falando sobre como utilizar o e-mail marketing para melhorar a taxa de abandono de carrinhos. Então realmente o e-mail ele tem um poder aqui enviando 3 e-mails de carrinhos abandonados, você consegue ter 69% mais de pedidos do que um único e-mail. Então, se você envia uma série de e-mails aqui, você consegue fazer com que mais pessoas que não compraram, abandonaram o carrinho, que elas retornem e façam a compra. E vamos lá. E-mails interativos, eles obtêm mais resultado. Aqui, ó. Adicionando vídeos no seu e-mail pode aumentar a taxa de cliques em 300%. Então, a ideia é que você tente utilizar esses meios de forma um pouco mais interativa, que isso pode fazer com que aumente a sua taxa de abertura de e-mail. Claro que você precisa tá sempre analisando as estatísticas, né, relacionadas ao teu canal de e-mail. Então, no canal de e-mail você vai analisar da tua base de e-mails qual o percentual que está chegando essa mensagem, aquele percentual que não está chegando, que é o de bounce rate, que os e-mails não estão chegando nessas pessoas, qual a taxa de abertura de e-mail. Então, dependendo do assunto que você coloca, dependendo
de uma série de coisas. Qual é a taxa de clique no seu e-mail? Né? Você bota um botão lá que vai redirecionar a pessoa para uma página ou para um conteúdo. Qual é essa taxa de clique? Isso tudo você vai analisando e fazendo testes. Então, os consumidores, eles gostam de ouvir você aqui. 49% dos consumidores disseram que eles gostariam de receber e-mails promocionais das marcas favoritas em uma média, no caso, em uma base semanal. Então, isso mostra aqui que essa pesquisa já tem um pouquinho mais de tempo da estatística também, mas mostrando que as pessoas têm esse interesse. Então, você pode utilizar realmente, montar uma estratégia de e-mail para que numa base ali semanal, ou você vai fazer um teste também, você acabe enviando e-mails promocionais. Agora sim, analisando todas essas informações, a gente pode concluir realmente que em 2022 e nos próximos anos, o e-mail ele ainda vai continuar sendo uma ferramenta muito importante. Algumas outras ferramentas vão introduzindo, o pessoal vai utilizando, por exemplo, o Telegram. O pessoal utiliza muito o Telegram para fazer lançamento também de cursos, enfim. Mas o e-mail ele continua sendo uma base ainda interessante que muita gente usa, muita gente vai continuar utilizando. Ele tem um custo muito baixo, ele tem um retorno muito interessante. Então vale a pena você pensar e buscar formas aí de colocar o e-mail marketing na sua estratégia de marketing para conquistar mais clientes, beleza? Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, pode se inscrever no canal e dar um curtir. Se você não gostou, não precisa fazer nada.